Você já parou para pensar no que realmente separa os grandes investidores dos outros? A maioria das pessoas em Wall Street acredita que o sucesso vem da inteligência bruta, dos modelos mais avançados ou dos computadores mais rápidos. Elas enchem salas com gênios recém-saídos das melhores universidades, cercados de telas piscantes e planilhas intermináveis. Mas depois de 60 anos observando fortunas serem construídas e destruídas, posso afirmar com toda a convicção: o fator decisivo não está na capacidade intelectual, está no temperamento. E hoje, em 2026, meu instinto me diz algo que não posso ignorar. Há meses as pessoas me perguntam por que a Berkshire Hathaway vem reduzindo sistematicamente suas posições em tecnologia. Elas acompanham as manchetes, ouvem os especialistas na TV especulando sobre minhas motivações e analisam nossos relatórios trimestrais, notando que nossas participações diminuem a cada divulgação. Alguns dizem que perdi o jeito, outros afirmam que não entendo a nova economia. Até sugeriram que aos 95 anos, já deveria ter me aposentado. Mas o que eles não compreendem é simples: não estou vendendo por medo. Não estou vendendo por não reconhecer o valor do que essas empresas construíram. Não estou vendendo porque acredito que o mundo está à beira do colapso. Estou vendendo porque os números deixaram de fazer sentido, e quando isso acontece, é hora de parar de assinar cheques. Para entender o presente, precisamos voltar ao passado. Em 1965, assumi o controle de uma tecelagem em decadência em New Bedford, Massachusetts. O nome da empresa era Berkshire Hathaway, e na época todos achavam que eu estava louco. O setor têxtil estava morrendo, sufocado pela concorrência estrangeira, com margens apertadas e necessidade constante de investimentos apenas para se manter no jogo. Mas eu enxerguei algo que os outros não viram: uma plataforma para alocar capital de forma a gerar retornos exponenciais ao longo das décadas. As operações têxteis por si só nunca nos fariam ricos, isso era óbvio desde o início. Mas o fluxo de caixa e a estrutura corporativa da empresa me deram a base para fazer investimentos que mudariam tudo. A grande lição nunca foi prever quais setores ou tecnologias dominariam o futuro. O segredo sempre foi pagar o preço certo por negócios de qualidade e mantê-los enquanto os fundamentos justificarem. Aprendi isso com meu mentor, Benjamin Graham, na Columbia Business School, no início dos anos 1950. Ele foi o pai do investimento em valor e seu livro, O Investidor Inteligente, transformou minha visão sobre o mercado. Graham me ensinou que investir com sabedoria é agir como um empresário. Ele falava sobre a margem de segurança, a ideia de sempre pagar muito menos do que algo vale para se proteger de erros de julgamento e imprevistos. Acima de tudo, me mostrou a diferença entre preço e valor. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. São coisas distintas, embora o mercado muitas vezes as confunda. Um certificado de ações não é apenas um pedaço de papel ou um número na tela. Representa uma participação em um negócio real com ativos, funcionários, produtos e clientes. O trabalho do investidor é descobrir quanto esse negócio vale e só comprá-lo quando o preço estiver significativamente abaixo desse valor. Quando o assunto é tecnologia, admito sem rodeios, cheguei tarde à festa. Charlie Munger, meu falecido sócio e amigo, e eu reconhecemos que cometemos um erro ao não investir no Google quando tivemos a chance. Dentro da Geico, víamos na prática como a publicidade do Google era eficaz. Pagávamos entre 10 e 11 dólares por clique, e cada um deles se convertia em novos clientes de seguros com retornos reais. As vantagens competitivas eram evidentes, mas, como Charlie costumava dizer, ficamos de braços cruzados enquanto um dos maiores negócios da nossa geração crescia sem nós. Essa frustração me acompanhou por anos. Eu repassava o ocorrido à noite, me recriminando por ter sido excessivamente cauteloso, preso aos meus velhos padrões de pensamento. Ali estava uma empresa que atendia a todos os meus critérios: posição competitiva sólida, altos retornos sobre o capital, receita recorrente e efeitos de rede que fortaleciam o negócio com o tempo. E eu deixei passar. Por isso, quando surgiu a oportunidade de investir na Apple em 2016, estava determinado a não repetir o mesmo erro. E posso garantir, a Apple era tudo o que eu buscava. Não era apenas uma empresa de tecnologia no sentido tradicional. Era uma gigante de produtos de consumo, com uma base de clientes mais leal do que qualquer outra no planeta. As pessoas não compravam produtos da Apple, elas os amavam. Identificavam-se com a marca de um jeito que me lembrava empresas como Coca-Cola e Seis Candies, negócios que admirei e possuí por décadas. Pense no que a Apple construiu:
Um ecossistema integrado de dispositivos e serviços, clientes que trocavam de iPhone religiosamente a cada 2 anos. Um segmento de serviços gerando receita recorrente com música, armazenamento, pagamentos e aplicativos. Uma marca que dominava mercados no mundo todo, cobrando preços premium. Não era apenas uma empresa de tecnologia, era uma franquia de consumo. E a avaliação? Quando começamos a comprar ações da Apple, o papel era negociado a cerca de 10 vezes o lucro. 10 vezes o lucro para uma empresa com o poder de marca, a geração de caixa e as perspectivas de crescimento da Apple. Era uma oportunidade que só aparece uma vez a cada década, e nós aproveitamos ao máximo. Nossa equipe, liderada inicialmente por Todd Combs e Ted Weschler, começou a acumular ações. À medida que a posição crescia e eu me familiarizava mais com o negócio, eu mesmo aumentava nossa participação. Comprava trimestre após trimestre, construindo o que se tornaria a maior posição individual da história da Berkshire. Nos anos seguintes, o investimento na Apple se revelou um dos mais bem-sucedidos que já fizemos. A posição chegou a valer mais de 100 bilhões de dólares em seu auge, representando quase metade de todo o nosso portfólio de ações. Os retornos foram extraordinários. Estávamos ganhando mais dinheiro com a Apple em um único ano do que com muitos dos nossos outros investimentos combinados. Internet transformou indústrias inteiras em poucas décadas, e a inteligência artificial pode muito bem fazer o mesmo. Mas aqui está a diferença crucial: o potencial de uma tecnologia não é o mesmo que o retorno de um investimento. Você pode acreditar piamente que a inteligência artificial vai redefinir a economia global, e eu não discordaria. O que eu questiono é se esse futuro já está precificado nos valores atuais. Quando olhamos para as avaliações das empresas de tecnologia hoje, não estamos apenas pagando pelo que elas são, mas pelo que esperamos que se tornem. E essa expectativa não é apenas otimista, ela é quase religiosa. Os múltiplos que vemos hoje pressupõem que essas empresas não apenas dominarão a próxima onda de inovação, mas que farão isso com margens ainda maiores, crescimento acelerado e sem competição significativa. Isso não é um cenário provável, é um milagre econômico. Vamos pegar o exemplo da Nvidia. Uma empresa extraordinária sem dúvida. Ela se tornou o fornecedor dominante de chips para a inteligência artificial, e sua tecnologia é essencial para treinar modelos avançados. Mas seu valuation atual implica que ela não apenas manterá seu domínio, mas que dobrará ou triplicará sua receita nos próximos anos, sem que surjam concorrentes à altura. A história nos ensina que isso raramente acontece. A Intel já foi considerada invencível no mercado de chips. A Cisco dominou o networking como a Nvidia domina a inteligência artificial hoje. Ambas viram suas ações despencarem quando a competição surgiu e as margens se comprimiram. A Nvidia pode ser diferente? Talvez, mas pagar hoje por um futuro que ainda não se materializou, e que pode nunca se materializar exatamente como imaginamos. É uma aposta, não um investimento. E não são apenas as empresas de hardware. As gigantes de software também estão sendo negociadas como se o crescimento exponencial fosse uma garantia. Mas veja o caso da Adobe. Uma empresa fantástica com produtos essenciais para criadores de conteúdo e empresas. Seu modelo de assinatura é sólido, sua base de clientes é leal, e ela tem uma posição quase monopolista em vários segmentos. No entanto, mesmo com tudo isso, seu valuation atual pressupõe que ela conseguirá crescer a taxas que desafiam a lógica da escala. Quando uma empresa já fatura mais de 20 bilhões de dólares por ano, cada ponto percentual de crescimento adicional exige bilhões em receita nova. Não é impossível, mas é cada vez mais difícil. O mesmo vale para as empresas de cloud. A AWS da Amazon é um negócio espetacular, com margens altas e uma posição dominante no mercado. Mas seu valuation atual implica que ela não apenas manterá sua liderança, mas que continuará crescendo a taxas que fariam inveja a uma startup. A realidade é que o mercado de cloud está amadurecendo. A competição está aumentando, os preços estão caindo e as margens, embora ainda altas, estão sob pressão. Não estou dizendo que essas empresas não valem nada, elas valem muito. O que estou dizendo é que o preço que estamos pagando por elas hoje não reflete os riscos inerentes a qualquer negócio, por mais excepcional que seja. E aqui está o ponto que muitos investidores esquecem. O mercado não precifica o que uma empresa pode fazer, mas o que ela provavelmente fará. Quando você compra uma ação a 50 vezes os lucros, está apostando que a empresa não apenas cumprirá as expectativas, mas a superará de forma consistente. E a história nos mostra que, na maioria das vezes, as empresas não conseguem fazer isso.
Elas podem ter anos excepcionais, mas eventualmente o crescimento desacelera, a competição aumenta, e as margens se comprimem. É a natureza do capitalismo. Agora alguns dirão, mas Warren, você está ignorando a inflação. Os juros estão baixos, o dinheiro está barato, e as empresas podem crescer mais rápido do que no passado. É verdade que o ambiente de juros baixos permitiu que as empresas tomassem mais riscos e investissem em crescimento. Mas isso não muda a matemática fundamental dos investimentos. Se você paga um preço alto demais, mesmo em um ambiente de juros baixos, seus retornos serão medíocres. E quando os juros sobem, como inevitavelmente acontece, os ativos que pareciam baratos a 2% de juros se tornam caros a 5%. Outro argumento comum é que desta vez é diferente. As pessoas apontam para a disrupção causada pela inteligência artificial, para a globalização, para a digitalização da economia e dizem que as regras antigas não se aplicam mais. Mas as regras antigas não são sobre tecnologia, são sobre matemática. E a matemática não muda. Se você paga 100 vezes os lucros por uma empresa, está assumindo que ela crescerá a taxas que pouquíssimas empresas na história conseguiram sustentar. E mesmo aquelas que conseguiram, como a Microsoft nos anos 90 ou a Amazon nos anos 2000, tiveram períodos de ajustes brutais quando as expectativas não foram atendidas. Não estou dizendo que essas empresas não são ótimos negócios. Elas são. O que estou dizendo é que ótimos negócios não são necessariamente ótimos investimentos se o preço estiver errado. E hoje o preço está errado. Não por um pequeno desvio, mas por uma margem que torna quase impossível obter retornos satisfatórios no longo prazo. É por isso que na Berkshire, estamos agindo com cautela. Não estamos vendendo nossas posições porque achamos que essas empresas vão falir. Estamos vendendo porque acreditamos que há melhores usos para nosso capital. E quando digo melhores usos, não estou falando de apostas especulativas ou de perseguir o próximo unicórnio. Estou falando de oportunidades onde o preço reflete o valor intrínseco do negócio, onde há uma margem de segurança real, onde não estamos pagando por um futuro que pode nunca chegar. O mercado sempre oferece oportunidades. Elas podem não estar nas ações mais badaladas ou nas empresas mais inovadoras. Podem estar em setores considerados chatos em empresas que não aparecem nas manchetes, mas que geram fluxos de caixa consistentes e têm preços razoáveis. E quando essas oportunidades surgem, e elas sempre surgem, queremos ter o capital disponível para aproveitá-las. No final das contas, investir não é sobre prever o futuro. É sobre avaliar o presente com clareza e disciplina. É sobre entender que o preço que você paga é o fator mais importante para determinar seu retorno. E é sobre ter a paciência e a coragem de esperar pelas oportunidades certas, mesmo quando todos ao seu redor estão correndo na direção oposta. A história nos mostra que os mercados eventualmente se corrigem. Não sabemos quando, nem como, mas sabemos que as avaliações excessivas não duram para sempre. E quando a correção vier, seja ela suave ou abrupta, aqueles que pagaram preços razoáveis terão muito menos a perder. Enquanto isso, continuaremos fazendo o que sempre fizemos, buscando valor onde os outros não estão olhando, evitando pagar preços que não fazem sentido e mantendo a disciplina que nos permitiu construir a Berkshire Hathaway ao longo de décadas. Porque no fim, o sucesso em investimentos não é sobre estar certo o tempo todo. É sobre estar certo nas decisões que realmente importam. E hoje, a decisão que importa é simples: não pague mais do que algo vale. Berkshire por mais de 2 décadas. Ele conhece cada canto do nosso negócio, desde as operações industriais até os complexos detalhes dos seguros. Ele entende a cultura que construímos aqui, a mesma cultura que valoriza a paciência, a prudência e o foco no longo prazo. E mais importante, ele compartilha da mesma filosofia de investimento que sempre guiou nossas decisões. Alguns podem questionar se essa transição não é um sinal de que estou perdendo a confiança no futuro da empresa. Nada poderia estar mais longe da verdade. Se eu não acreditasse que Greg é a pessoa certa para liderar Berkshire, não teria recomendado sua nomeação. Ele não é apenas competente, ele é excepcional. E ao contrário do que muitos imaginam, não estou me afastando dos investimentos. Continuarei envolvido nas decisões mais importantes, avaliando oportunidades e garantindo que a disciplina que nos trouxe até aqui permaneça intacta. O que muda é a operação diária. Greg assumirá a responsabilidade pelas aquisições, pelas negociações e pela gestão dos nossos negócios. Ele já vinha fazendo isso há anos, mas agora terá a autoridade final. E isso é bom, porque no fim das contas Berkshire não é sobre uma única pessoa. Nunca foi.
É sobre um sistema que valoriza a integridade, a independência e a capacidade de dizer não quando o preço não faz sentido. E falando em preço, deixe-me ser claro sobre uma coisa: minha saída do cargo de CEO não altera em nada nossa abordagem aos investimentos. Continuaremos comprando apenas quando o valor justificar o custo. Continuaremos evitando modismos e especulações. E, acima de tudo, continuaremos priorizando a segurança do capital sobre promessas de retornos extraordinários. Alguns podem pensar que, com essa mudança, Berkshire se tornará mais agressiva ou mais conservadora. A resposta é simples: não mudaremos. Porque nossa estratégia não é baseada em quem está no comando, mas em princípios que resistiram ao teste do tempo. Princípios como nunca pagar mais do que algo vale, nunca depender de uma única fonte de receita e nunca subestimar o poder da paciência. E é exatamente por isso que, mesmo com todas as transformações que vemos no mundo, desde a inteligência artificial até as mudanças no cenário fiscal, nossa postura permanece a mesma. Não nos deixamos levar pela euforia. Não nos assustamos com o pessimismo. Mantemos o foco no que realmente importa: empresas sólidas, preços justos e a certeza de que, no longo prazo, o valor sempre prevalece. Isso não significa que ignoramos as inovações. Pelo contrário, reconhecemos que a tecnologia está redefinindo indústrias inteiras. Mas também reconhecemos que, para os investidores, o que importa não é apenas o potencial de uma ideia, mas o preço que se paga por ela. E é aí que a maioria erra. Eles se encantam com o futuro e esquecem de calcular o presente. Berkshire não cometerá esse erro. Nunca cometeu. E não começará agora. Porque, no fim das contas, investir não é sobre prever o futuro. É sobre entender o presente, e ter a disciplina de agir apenas quando as probabilidades estão a seu favor. E é exatamente isso que continuaremos fazendo. Economias inteiras da noite para o dia. A polarização política atingiu níveis que muitos julgavam impensáveis, e as tensões geopolíticas reacenderam temores de conflitos em escala global. Ainda assim, o mercado de ações americano não apenas se recuperou, mas alcançou patamares recordes. Não porque os problemas tenham desaparecido, eles nunca desaparecem, mas porque a capacidade de adaptação e inovação deste país é maior do que qualquer crise que se lhe oponha. A América tem uma característica única: ela se reinventa. Quando as ferrovias dominavam o transporte, surgiram os automóveis. Quando o petróleo parecia insubstituível, a tecnologia criou alternativas. Quando a indústria tradicional definhava, o Vale do Silício emergiu. E quando a pandemia paralisou o mundo, empresas como a Apple, a Amazon e a Microsoft não apenas sobreviveram, elas prosperaram, porque entenderam que o futuro não espera por ninguém. Esse é o poder de um sistema que premia a meritocracia, que protege a propriedade intelectual e que permite que ideias, por mais ousadas que sejam, encontrem capital para florescer. Não estou dizendo que o caminho será sempre linear. Haverá solavancos, retrocessos e momentos em que até os mais otimistas duvidarão. Mas a história nos ensina que, no longo prazo, o progresso sempre prevalece. E é por isso que, mesmo diante de avaliações exageradas em certos setores, Berkshire mantém sua fé inabalável nos Estados Unidos. Não como um ato de fé cega, mas como uma conclusão baseada em fatos. Desde 1776, este país enfrentou guerras, depressões, pandemias e divisões internas, e ainda assim, a cada geração, o padrão de vida melhorou, a expectativa de vida aumentou e as oportunidades se multiplicaram. Isso não significa que devemos ignorar os riscos. Pelo contrário, é justamente porque acreditamos no potencial da América que nos recusamos a pagar preços inflacionados por ele. Um investidor sábio não aposta contra o futuro, ele apenas se recusa a pagar um preço que o futuro não justifica. E é por isso que, enquanto outros se deixam levar pela euforia, nós nos concentramos no que realmente importa: comprar bons negócios a preços razoáveis, manter liquidez para aproveitar oportunidades e nunca, jamais, confundir sorte com habilidade. Greg Abel entende isso perfeitamente. Ele não precisa provar nada a ninguém. Não precisa fazer movimentos grandiosos para impressionar o Wall Street. Sua missão é simples: preservar o que funciona e alocar capital com a mesma disciplina que sempre guiou Berkshire. Ele não vai desperdiçar recursos em modismos ou em aquisições apenas para alimentar o ego. Ele vai fazer o que sempre fizemos, e o que sempre deu certo: deixar que o tempo e os juros compostos trabalhem a nosso favor. Quanto ao mercado, não sei o que acontecerá nos próximos meses ou anos. Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: as leis da matemática e da economia não foram revogadas. Se você paga demais por um ativo, seus retornos serão medíocres, não importa quão brilhante seja o negócio.
E se você ignora os sinais de excesso, acabará pagando o preço. Berkshire não cometerá esse erro. Nunca cometeu. E não começará agora. Porque no fim das contas, investir não é sobre ter razão o tempo todo. É sobre ter razão quando mais importa, e evitar perdas desnecessárias quando os outros se deixam levar pela emoção. E é exatamente isso que continuaremos fazendo. Mindset. E é por isso que dormimos tranquilos enquanto outros se agitam com cada oscilação do mercado. O tempo é o maior aliado do investidor paciente. Ele não apenas suaviza os altos e baixos, mas revela a verdadeira natureza dos negócios. Uma empresa mediana comprada a um preço justo pode gerar retornos sólidos ao longo dos anos, enquanto um negócio excepcional adquirido a um preço exorbitante se torna uma armadilha disfarçada de oportunidade. A história está repleta de exemplos. Impérios construídos em décadas desmoronaram em meses porque alguém confundiu crescimento com valor. Nós não cometemos esse erro. Nunca confundimos movimento com progresso. E quando falamos de progresso, não nos referimos apenas a números em uma tela. Falamos de empresas que melhoram vidas, que resolvem problemas reais, que criam algo duradouro. A tecnologia, por mais disruptiva que seja, não muda essa verdade fundamental. O negócio só é valioso se puder sustentar sua vantagem competitiva quando a euforia passar. Muitos dos unicórnios de hoje serão notas de rodapé amanhã, não porque suas ideias eram ruins, mas porque seus modelos não resistiram ao teste do tempo. Já vimos isso antes e veremos novamente. Isso não significa que devemos evitar inovação. Significa que devemos avaliá-la com os mesmos critérios que aplicamos a qualquer outro investimento: lucro, vantagem durável, gestão competente. Não nos deixamos seduzir por narrativas brilhantes ou modismos passageiros. Não compramos promessas, compramos resultados. E resultados no mundo dos negócios se medem em dólares, não em likes, downloads ou projeções otimistas. Para o investidor individual, a lição é ainda mais simples: disciplina vence genialidade. Você não precisa ser o mais esperto da sala. Não precisa adivinhar o próximo Big Thing. Precisa apenas de paciência, consistência e a humildade de reconhecer que o mercado, no curto prazo, é um cassino. Mas no longo prazo, é uma balança que pesa valor. Quem compra bons ativos e os segura por décadas, independentemente do barulho, quase sempre sai na frente. Quem tenta dançar conforme a música do momento, na maioria das vezes, acaba pisando nos próprios pés. Berkshire não é diferente. Continuaremos fazendo o que sempre fizemos, alocando capital com base em fatos, não em emoções, buscando valor, não popularidade, pensando em décadas, não em trimestres. Quando o mercado estiver eufórico, seremos cautelosos. Quando estiver em pânico, estaremos atentos. E quando todos estiverem distraídos, estaremos prontos. Porque, no fim das contas, investir não é sobre prever o futuro, é sobre estar preparado para ele, seja qual for. E essa preparação começa com uma pergunta simples: o que você está disposto a pagar pela certeza de que o amanhã será melhor que hoje? Nós sabemos nossa resposta. E você? E a Nvidia não são apenas empresas, são forças gravitacionais que puxam trilhões de dólares em capital para suas órbitas, não por mérito intrínseco, mas por inércia. O mercado deixou de ser um leilão de negócios para se tornar um espelho distorcido da popularidade. E quando a popularidade dita os preços deixam de refletir o valor. Isso não é um julgamento moral. É uma constatação fria. Quando o dinheiro flui cegamente para índices, as ações sobem não porque os negócios melhoraram, mas porque o dinheiro precisa ir para algum lugar. E onde o dinheiro vai, os preços seguem, até que deixem de seguir. Porque mais cedo ou mais tarde, a realidade sempre cobra seu preço. E a realidade não se importa com o tamanho de uma empresa, com sua capitalização de mercado ou com quantos fundos passivos a incluem em suas carteiras. A realidade só se importa com uma coisa: se os lucros justificam o preço. Veja o que aconteceu com as ações de tecnologia nos anos 2000. Na época, as pessoas também acreditavam que as regras haviam mudado, que a internet era uma revolução tão grande que os múltiplos não importavam mais. Que empresas sem lucros, sem receitas consistentes, sem um caminho claro para a rentabilidade, valiam bilhões simplesmente porque tinham um ponto com no nome. E então, quando a música parou, os investidores descobriram que múltiplos infinitos não são sustentáveis, mesmo para as melhores ideias. Hoje o mercado parece ter esquecido essa lição. As ações de tecnologia são negociadas a múltiplos que, em muitos casos, só fariam sentido se essas empresas crescessem a taxas impossíveis por décadas. E mesmo assim, os investidores agem como se o crescimento fosse garantido, como se a concorrência não existisse, como se os governos nunca fossem regular,
como se os ciclos econômicos tivessem sido abolidos. Mas a história não se repete, ela rima. E essa rima é clara: quando os preços se desconectam dos fundamentos, a correção não é uma possibilidade. É uma certeza. Isso não significa que essas empresas sejam ruins. Longe disso. Muitas delas são extraordinárias, com modelos de negócios resilientes, vantagens competitivas duradouras e equipes de gestão excepcionais. O problema não está nelas, está no preço que o mercado está disposto a pagar por elas. E quando você paga demais por até mesmo o melhor negócio do mundo, o retorno que receberá será inevitavelmente medíocre. É por isso que em Berkshire seguimos uma regra simples: nunca pagamos um preço que exija um milagre para justificar. Não precisamos de milagres. Precisamos de negócios sólidos, com fluxos de caixa previsíveis, geridos por pessoas honestas e competentes, negociados a preços que ofereçam uma margem de segurança. E se esses negócios não estiverem disponíveis a preços razoáveis, ficamos com o dinheiro. Porque dinheiro parado não é dinheiro perdido, é munição para o momento em que o mercado finalmente acordar para a realidade. E esse momento sempre chega. Às vezes, é uma crise geopolítica. Outras, uma recessão. Ou uma mudança regulatória. Ou simplesmente o esgotamento de uma narrativa de mercado que já não convence mais ninguém. Não sabemos quando será. Não sabemos o que o desencadeará. Mas sabemos que, quando acontecer, os preços cairão. E quando caírem, estaremos prontos. Porque investir não é sobre ter razão o tempo todo. É sobre ter razão quando importa. E o que importa não é o que o mercado faz nos próximos 3 meses, mas o que o negócio faz nos próximos 10 anos. É sobre resistir à tentação de seguir a manada quando a manada está correndo em direção a um precipício. É sobre ter a disciplina de dizer não quando todos ao seu redor estão gritando sim. É sobre entender que o verdadeiro risco não é perder dinheiro em uma ação que caiu. É perder a oportunidade de comprar algo extraordinário a um preço extraordinário porque você estava ocupado perseguindo o último modismo. E é por isso que, mesmo com mais de 150 bilhões de dólares em caixa, não nos sentimos pressionados a agir. Porque sabemos que a paciência é a arma mais poderosa de um investidor. E que no longo prazo o mercado sempre oferece oportunidades para aqueles que estão preparados. Não precisamos adivinhar o futuro. Precisamos apenas esperar que ele chegue até nós. Então, para aqueles que estão ansiosos, que se perguntam por que não estamos comprando mais, deixo uma pergunta. O que você prefere? Um portfólio cheio de ações que subiram porque todo mundo as comprou, ou um portfólio cheio de dinheiro, pronto para comprar as melhores empresas do mundo quando o mercado finalmente oferecer um desconto? Nós escolhemos a segunda opção. Sempre escolhemos. Porque, no fim das contas, o sucesso em investimentos não é medido pelo quanto você ganha em um ano de euforia, mas pelo quanto você preserva e multiplica ao longo de uma vida inteira. E essa é a diferença entre especular e investir, entre seguir a multidão e construir riqueza, entre o barulho e o sinal, entre o que é fácil e o que é certo. O mercado pode continuar subindo por mais tempo do que você imagina. Pode até parecer que as regras mudaram para sempre, mas as regras não mudam. A matemática não muda. E a história, embora não se repita, sempre encontra uma maneira de nos lembrar de suas lições. Então, enquanto outros se distraem com o brilho das últimas modas, nós continuaremos focados no que realmente importa: negócios reais com lucros reais, negociados a preços reais. Porque no final, é isso que constrói fortunas duradouras. Não apostas. Não hype. Não promessas vazias. Apenas valor. E paciência. Sempre paciência. Décadas estudando mercados e ainda há setores inteiros que prefiro evitar, porque o verdadeiro perigo não está no que você não sabe, mas no que você acha que sabe, e está errado. E aqui está a verdade incômoda: a maioria dos investidores não tem um círculo de competência definido. Eles compram ações de empresas cujos modelos de negócio não conseguem explicar em uma frase. Investem em setores que não entendem, apenas porque todo mundo está fazendo isso. Ou pior, seguem dicas de influenciadores que mal sabem soletrar balanço patrimonial. Essa é a receita para o desastre. Mas há uma saída. E ela começa com uma pergunta simples: você realmente entende como essa empresa ganha dinheiro? Se a resposta não for um sim imediato e confiante, é melhor passar adiante. Porque no longo prazo, o mercado não perdoa quem aposta no escuro. Ele recompensa quem opera com clareza, mesmo que isso signifique, às vezes, ficar de fora da festa. E falando em festas, lembre-se, os mercados são cíclicos, mas a natureza humana não é. A euforia de hoje será o arrependimento de amanhã. A ganância que faz você comprar no topo será substituída pelo medo que o fará vender no fundo. É assim que funciona.
Sempre foi. Sempre será. Por isso, quando todos estiverem correndo na mesma direção, pergunte-se: o que eu sei que eles não sabem? Ou melhor, o que eu estou disposto a perder que eles não estão? Porque, no fim das contas, o sucesso não vem de seguir a multidão. Vem de ter a coragem de fazer o oposto quando todos estão errados, e a disciplina de manter o curso quando todos duvidam. E essa disciplina não é algo que se improvisa. Ela se constrói com hábitos. Com a rotina de analisar balanços em vez de manchetes. Com a paciência de esperar meses, anos, às vezes décadas, por uma oportunidade que vale a pena. Com a humildade de admitir um erro e corrigir o rumo antes que seja tarde demais. Eu já vi investidores brilhantes arruinarem-se por um único momento de arrogância. Já vi outros com inteligência mediana acumularem fortunas apenas por seguirem regras simples e nunca as violarem. A diferença entre eles não foi o QI, foi o temperamento. Então, se você quer construir riqueza que dure, comece por aí. Não com gráficos. Não com fórmulas mágicas. Não com a promessa de enriquecimento rápido. Comece com a única coisa que ninguém pode tirar de você, o seu autocontrole. Porque no final, o mercado não é um jogo de cartas marcadas. É um teste de caráter. E os únicos que vencem são aqueles que jogam com as próprias regras, não com as do cassino. Por décadas, dizendo às pessoas que não entendo tecnologia. E essa confissão me salvou de muitos desastres. Os investidores da bolha.com que achavam dominar o assunto, quando, na verdade, não faziam ideia do que estavam fazendo, foram os que perderam tudo. Mas há outra lição aqui tão valiosa quanto a importância de ler e aprender sem parar. Passei a maior parte da minha vida debruçado sobre relatórios anuais, publicações especializadas, jornais, livros de negócios, investimentos, história e biografias. A leitura é a minha bússola. É assim que conheço empresas e setores. É assim que me mantenho atualizado sobre as mudanças na economia. É assim que continuo evoluindo como investidor, mesmo depois de 6 décadas de prática. E recomendo a todos que façam o mesmo. Não apenas livros de investimentos, embora sejam fundamentais. Leia a história para entender como os eventos econômicos do passado se desenrolaram. Leia biografias de líderes empresariais para descobrir o que os move. Leia jornais e revistas para acompanhar o que acontece no mundo. Quanto mais você lê, mais conexões faz entre informações aparentemente desconexas. Começa a enxergar padrões que outros ignoram. Desenvolve uma intuição mais apurada sobre quais negócios têm chance de prosperar e quais estão fadados ao fracasso. Charlie Munger costumava dizer que não era um investidor, mas um colecionador de modelos mentais. Tinha modelos da física, da biologia, da psicologia, da economia, e os aplicava a problemas de investimento. Essa abordagem multidisciplinar lhe dava insights que analistas puramente financeiros jamais teriam. Tentei seguir o exemplo de Charlie à minha maneira. Talvez não tenha a mesma amplitude de conhecimento que ele, mas procurei aprender com todas as fontes possíveis. O cenário de investimentos está sempre mudando, e a única forma de se manter competitivo é nunca parar de aprender. Por fim, deixo uma reflexão sobre legado. Aos 95 anos, penso nisso mais do que antes. O que deixarei para trás quando partir? O que será da Berkshire depois que eu não estiver mais aqui? A resposta honesta é que não sei. Ninguém pode prever o futuro com certeza. Mas fiz tudo o que estava ao meu alcance para preparar a empresa para o sucesso contínuo. Escolhi um sucessor, Greg Abel, que compartilha meus valores e minha abordagem. Construí uma cultura que valoriza a integridade, pensamento de longo prazo e o interesse dos acionistas. Montei um portfólio de negócios que geram fluxo de caixa robusto e tem vantagens competitivas duradouras. Se a Berkshire será tão bem-sucedida nos próximos 60 anos quanto foi nos últimos 60, isso depende de muitos fatores, alguns deles fora do controle de qualquer um. Mas acredito que a base é sólida. Acredito que os princípios são corretos. E acredito que investidores pacientes e disciplinados continuarão sendo recompensados. Minha esperança é que as pessoas se lembrem de mim não apenas pelos retornos que geramos, mas pela forma como os alcançamos. Construímos a Berkshire tratando os acionistas como sócios, sendo honestos sobre nossos erros, recusando atalhos ou soluções fáceis. Mostramos que é possível ter sucesso nos negócios sem abrir mão da integridade. Se essa abordagem sobreviver depois que eu me for, considerarei minha vida bem vivida. É por isso que me afastei das ações de tecnologia, não por medo do futuro, não por descrença na América, não por achar que são maus negócios, mas porque os preços deixaram de fazer sentido. Porque prefiro manter caixa rendendo 4% a comprar ações com múltiplos que pressupõem retornos irreais.
Porque quero que a Berkshire esteja pronta quando as oportunidades inevitavelmente surgirem. Essa é a abordagem Warren Buffett. Funcionou por 6 décadas. E continuará funcionando por muitas mais. Obrigado por ouvirem. E lembrem-se, o mercado de ações é um mecanismo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Sejam pacientes.